Boa noite a todos. Hoje, 19 de junho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje é o nosso estudo de número 46. Que o nosso Senhor Jesus nos conduza. Nós vamos agora lidar com o caso da médium, né? Então, a semana passada finalizamos toda aquela teoria que o nosso querido irmão Calderaro deu. E agora nós vamos lidar com um caso específico da médium. Calderaro e André Luiz aqui irá nos apresentar essa situação, ainda tratando sobre o intercâmbio. Bora lá? Acompanhando-lhe os argumentos com admiração, mantive-me silencioso, mas Calderaro indagou cortês após inteirar-se das ocorrências. E como vai no desenvolvimento de seus elevados propósitos? Só voltando aqui, volta na página 128. Chegados a essa altura da conversação, o orientador convidou-me ao serviço de assistência dedicada à senhora, médium em processo de formação, que ele vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa com a fortaleza e serenidade indispensáveis. Propiciando-me o feliz ensejo, meu gentil interlocutor concluiu: o caso é oportuno, observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Então ele veio aqui, marcava o relógio precisamente 8 horas da noite, 20 horas, quando penetramos confortável recinto. Várias entidades do nosso plano ali se moviam, ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima. Então aqui nós estamos tratando de uma reunião o quê? De consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico. Logo à entrada, recebeu-nos atencioso colega, a quem fui apresentado com sincera satisfação. Recebi dele, de início, informações condensadas que anotei contente. Fora igualmente médico, deixara a experiência física antes de concretizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres. Então está aqui, esse irmão que está recebendo, André Luiz e Calderaro, na última encarnação dele, ele foi o quê? Médico. Então ele é como se fosse o responsável espiritual por esse trabalho mediúnico, entendeu? É como se fosse um coordenador do mundo espiritual desse grupo. Então Calderaro está se referindo a ele, tá? E vai lidar diretamente com ele. Dificilmente, informou o interpelado, os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui, de nome aureolado por terminologia clássica, e nem me abalançaria a oferecer teses novas, concorrendo com o mundo médico. Guia-me agora tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Entretanto, ainda não lhe ouviram os apelos por intermédio de Eulália? Perguntou o meu instrutor. Não, por enquanto não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. Ia à palestra pelo meio, quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar. Chegara ao minuto aprazado. Poderia acercar-se da médium. Aproximamo-nos do grupo de amigos imersos em profunda concentração. Enquanto o novo conhecido se abeirava de uma senhora de porte distinto, certamente ensaiando a transmissão da mensagem que desejava passar à esfera carnal, Calderaro observou-me. Repara o conjunto. Já fiz meus apontamentos. Com exceção de 3 pessoas, os demais, em número de 8, guardam uma atitude favorável. Todos esses se encontram na posição de médiuns, pela passividade que demonstram. Analisa a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Dos 8 cooperadores prováveis, é a que mais se aproxima do tipo necessário. No entanto, o nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora
não se liga a ele por todos os seus centros perispirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias, que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. Estão vendo aí por que os espíritos têm preferências por determinados médiuns? E vocês estão vendo aí a dificuldade que ele tem de se comunicar. Ele disse, olha, o que poderia aqui ajudar era Eulália, mas não encontra absolutamente nada dentro dela. Bora lá mais um pouquinho? Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se entenderá com um médico desencarnado. Este, a seu turno, para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se compelido, em face das circunstâncias, a pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, o patrimônio de palavra que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome que lhe coroa a memória nos círculos dos conhecidos e dos clientes. Poderá identificar-se com Eulália para a mensagem precisa, usando também, a seu turno, a boa vontade. E adotando esta forma de comunicação, valer-se-á, acima de tudo, da comunhão mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos. É que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente como as pessoas. Então aqui ele apresenta realmente a médium, a capacidade mediúnica, isso é que é interessante. O médium, além de ele começar a exercitar a mediunidade, ele diz, olha, ela tem muita boa vontade, mas ela não tem uma intelectualidade, nem de outra, porque às vezes o espírito não tem naquela encarnação, mas ele tem um bom arquivo. E uma vez o espírito se comunicando, ele consegue acessar. Nós vamos ver muito isso no Franciscano Xavier. Nessa encarnação, logo no princípio, a sua encarnação, ele não tinha lá tanto conteúdo. Nessa encarnação, a personalidade, mas a nível de inconsciente, o arquivo do homem é muito vasto. E os espíritos conseguiam acessar para utilizar isso. No caso dela aqui, nem no passado e nem nessa. Não tinha. Mas muito mais a boa vontade. Ele fala aqui muito mais a boa vontade. Para o que ele queria fazer, para o que ele queria transmitir, ela não tinha. Olha só aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho só para comentar aqui. Ele diz, todos esses, na 129, se encontram na posição de médiuns pela passividade que demonstram. Analisa a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Então, se todos aqui começarem a exercitar de forma disciplinada, até poderão ser, mas no momento quem está mais receptivo é quem? Eulália. Dos 8 cooperadores prováveis, é a que mais se aproxima do tipo necessário. Tipo necessário para o trabalho. No entanto, o nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins com ele, que sejam perfeitos. Então, por isso que você imagina um espírito de alta hierarquia que quer vir falar de moral. O primeiro movimento é encontrar alguém com essa empatia, que não tenha a boca suja. Então, para você ver que o primeiro movimento, quando você fala em afinidade, as pessoas acham que não, afinidade é de propósitos. Então, aqui ele está retratando a parte científica, já apanhou por aí, já não dá. Ele vai ter que se limitar. Por quê? Porque o comunicante, ele vai usar os recursos que o médium oferece. Mesmo inconsciente, o médium mecânico, ele vai estar sempre utilizando esses recursos. Então, se eu quero realmente trabalhar na mediunidade, desenvolver, que eu possa, nessa encarnação mesmo, oferecer um material bom para que possa realmente... Então, eu vou estudar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou estudar a doutrina, eu vou melhorar o meu vocabulário. Tudo isso facilita, porque lembra que o espírito, ele transmite o pensamento. Quem vai decodificar e dar palavras é o médium.
é necessário que ele encontre um instrumento mais ou menos adequado. A dificuldade dele usar a nomenclatura da técnica científica, tudo ele não pode usar. Não pode usar, exatamente. Vamos mais um pouquinho. Elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele por todos os seus centros perispirituais. Não é capaz, a colaboradora, de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Olha aqui outro ponto. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Frequência de vibração, ele está falando de quê aí? Conduta moral, nível de evolução. Não é capaz de elevar-se. Não possui suficiente, aí ele abriu aspas aqui, ó, espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimento. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências. Assim, olha, numa outra existência eu toquei piano, nessa, nenhum. Mas quando eu vejo o piano, que vontade, me vem aquele entusiasmo de eu aprender a tocar, porque isso está no meu arquivo. Então, quando ele diz aqui, olha, não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências. Ela nunca teve contato, nem haver construído na experiência atual, nem nessa ela se interessou. As necessárias teclas evolucionárias, que só o trabalho, agora olha aqui, ó, sentido e vivido. Então não é só a intelectualidade, é sentir o que aprendeu e viver o que aprendeu. Olha que interessante. Eulália manifesta, contudo, um grande poder. Qual é o grande poder? Da boa vontade. Boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante, olha lá, pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Este, a seu turno, para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se compelido, em face das circunstâncias, a pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome que lhe coroa a memória nos círculos dos conhecidos e dos clientes. Poderá identificar-se com Eulália para a mensagem que precisa, usando também a seu turno a boa vontade. E adotando esta forma de comunicação, valer-se-á, acima de tudo, da comunhão mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos. É que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente com as pessoas. Olha que interessante, da comunhão mental, reduzido ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos. Os dois vão usar a boa vontade. Ele a boa vontade de continuar e ela sua boa vontade de também continuar. E ele diz, é que em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdade. Olha, esse aqui é psicofônico, esse aqui é psicofônico. Mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva. Os dois são psicofônicos, mas cada um está num grau diferenciado de receptividade. Apesar de ambos serem o quê? Psicofônicos. Isso é resultado do quê? Do arquivo que o Zé Paulo traz, do arquivo que o Júlio traz, do arquivo que o JP traz, do arquivo que a Marisa traz, apesar dos quatro serem psicofônicos. Então é por isso, entra também no espírito de grau elevadíssimo, quer trazer uma mensagem elevadíssima. Como se ele não encontra? Não tem como. Por isso nós trabalhamos na desobsessão e não carregamos muita dificuldade, porque a gente vai tratar com espíritos da nossa mesma hierarquia, carregando as mesmas paixões, há uma identificação total dentro da desobsessão, né? O instrutor silenciou por momentos e prosseguiu. Não nos esqueçamos de que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Nem o provável comunicante chegou a concretizar a base de seu projeto, nem a médio conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. No terreno de atividades definidas deste particular, poderíamos agir à vontade. Aqui, não. Nosso procedimento deve ser de neutralidade mental, não de interferência. Compreendendo, pois, que todos os recursos cumpre serem aproveitados no êxito da louvável edificação,
nenhum de nós intervirá, perturbando ou consumindo tempo. É-nos facultado permutar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimo. O momento pertence ao comunicante, que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão. Olha que coisa interessante quando ele diz, olha, não nos esqueçamos de que formamos agora uma equipe de trabalhadores em uma ação que... Porque o grupo todo está em experiência. Isso aqui é um grupo de estudantes exercitando mediunidade. Esse é o campo, não é um trabalho de desobsessão já. Aí olha o que ele diz. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases de seu projeto. O que o comunicante veio fazer não conseguiu fazer. Nem a médium conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. Ou seja, está 0 a 0. Num terreno de atividades definidas, deste particular, poderíamos agir à vontade. Aqui não. Nosso procedimento deve ser de uma neutralidade mental. Ninguém vai interferir em nada. Não de interferência. Compreendendo, pois, que todos os recursos cumpre serem aproveitados no êxito da louvável edificação. Nenhum de nós intervirá perturbando ou consumindo o tempo. Ou seja, não vai ter ninguém comunicando, trazendo mensagens, interferindo, não. Deixa ajustar o trabalho dela com ele. Olha esse movimento. É-nos facultado trocar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimo. O momento pertence ao comunicante. Por exemplo, às vezes você está num trabalho de desobsessão, aí tem ali o dialogador conversando com o comunicante. A função do médium de apoio é apoiar o dialogador e não ficar debatendo com ele. Debatendo psiquicamente. Ih, foi para o lugar errado, não era para ter feito não. Ih, isso é a pior coisa que pode existir no trabalho mediúnico. Aqui ele diz que o momento pertence ao comunicante. Que é quem? Quem é o comunicante? Quem é o espírito? É o médico, exatamente. O momento pertence ao comunicante, que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão. Nesse instante, indicou-me o colega que, de pé, junto de Eulália, mantinha a mente iluminada e vibrante num admirável esforço por derruir a natural muralha entre a nossa esfera e o campo de matéria dentro. Tem uma entrevista do Chico, o Emmanuel costuma nos dizer que quando eu desencarnar, eu vou ver o quanto é difícil se comunicar com os seres aqui na Terra. A dificuldade para você arrumar verdadeiramente o médium. Por isso que antes disso, ele foi citar o Pavlov, falar daquele movimento repetitivo, ele foi falar da pessoa que tem que aprender a abrir mão dos seus pensamentos para receber outros. Ele fez todo esse material. E aqui ele usa o termo muralha. Anota as particularidades do serviço. Disse-me Calderário com significativa inflexão de voz. Todos os companheiros, em posição receptiva, estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual a seu modo. Repara calmamente. Olha que coisa interessante aqui. Anota as particularidades do serviço. Todos os companheiros, em posição receptiva, estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual a seu modo. Repara calmamente. Às vezes acontece, quem já participou do trabalho mediúnico, de repente eu aqui entro num transe e aí depois no final, quando nós vamos fazer a avaliação, de repente o espírito era um espírito suicida. Antes da comunicação começar, alguns irmãos já começaram a sentir um mal-estar na garganta, um aperto na garganta, e de repente o suicida foi enforcado. O outro começou a sentir uma tristeza muito grande, começou a pensar em suicídio, os outros membros. Então, no final, quando nós vamos fazer a avaliação, aí a pessoa vai dizer, e aquele espírito suicida? Aí o outro vai dizer, nossa, antes de começar a comunicação, eu senti um mal-estar tão grande na garganta, parecia que estava me dando uma falta de ar. E o outro vai dizer, nossa, eu fiquei pensando tanto em suicida, num ambiente assim pesado. Então você vai ver que todos ali receberam as vibrações dele, antes da comunicação começar. E isso é seriedade de grupo, né? Então, uma coisa é você começar a sentir depois que a comunicação começa. Aí pode ser uma autossugestão. A outra coisa é você sentir antes da comunicação ter começado pelo determinado colega, entendeu?
Aí você percebe realmente que ali era um fenômeno, você estava realmente... E aí fica legal que você diz, olha, era comunicação mesmo, porque antes de você começar eu já estava sentindo isso. Mas isso tem que ser autêntico. Conceição. Oi. E esse fato, de cada qual a seu modo, ele se aplica para qualquer situação, né? Até que pontos esses influenciam em nossa vida, lembra? Assim, quando você está assistindo uma palestra, quando aqui nesse estudo que nós estamos estudando, cada um está absorvendo, como cada um tem arquivos, né? Existência diferente, cada um está absorvendo do seu modo. Uns compreendem de uma maneira, outros Exatamente. uma notícia quando você lê, ou você ouve na televisão, uma notícia, digamos assim, entre aspas, sangrenta, uns interpretam de uma maneira, outros já interpretam de uma outra, né? Já consegue ver alguma coisa ali, uma mensagem. Né? Assim, no nosso dia a dia, eu amplo isso aqui. Você vai, por exemplo, uma palestra no congresso, lá, o Haroldo, o Sandro, qualquer outro, o Alejar falando. Cada um ali tinha uma percepção baseada no âmbito dos arquivos que cada um tem. Sim. Bora lá mais um pouquinho? Circulei a mesa, então estavam lá na reunião mediúnica mesmo. Agora André Luiz circula a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incidiam em 8 pessoas. Olha, reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo, o espírito comunicante, o médico, no tocante ao projeto de assistência aos enfermos, alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitudes passivas. Na tela animada da concentração de energias mentais, cada irmão recebia um influxo sugestivo que de logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Fixei a particularidade com atenção. Ao receber a emissão de forças do trabalhador do bem, lembra que ele está ali o quê? Emitindo. Lembra? Emitindo vibração. E cada um está o quê? Porque todos estão vinculados. Naquele momento, o grupo ele é um ser coletivo. Todos ali, como ele diz, estão ali receptíveis. Lembra que ele falou? Olha, mas eu encontro maior facilidade para o trabalho, entre aspas, né? Ele colocou aí dos 11, 8 estavam aptos. 8 estavam aptos. 3 não. 3 estavam lá dando trabalho, né? Trabalho. Ao receber a emissão de força, pensamento, né, do trabalhador do bem, um cavalheiro, isso o André Luiz está vendo o pensamento de cada um, porque o médico emitiu o pensamento, né? Como ele colocou aqui o nome de emissão de forças. Aí o que aconteceu? Um cavalheiro recordou comovente paisagem de hospital. Olha aqui, tá vendo? Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa que com ele travara relações. Cada um foi acionando. Outro abrigou o pensamento de simpatia para com os doentes desamparados. 2 senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. A uma velhinha acudiu a ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre piedade fraternal para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Isso André Luiz vendo o pensamento de cada um. Examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. 2 delas contristavam-se, né? Entristeciam-se, né? Por haver perdido uma sessão cinematográfica. Já vida, perdi o filme Paulo, queria tanto ter assistido. E a reunião? Correndo. Quando você está em reunião mediúnica que você escuta alguém falando? Quer morrer. Cara, como é que a pessoa vem pra cá pra reunião mediúnica pra dormir do escuto ronco? É pra acabar. Por haver perdido uma sessão cinematográfica. E a outra, uma senhora de idade já provecta, ou seja, idade avançada, tá? Eu não sei o que é idade avançada pra ele. Retinha a mente na lembrança das ocupações domésticas. Esqueci de lavar aquela panela. Vai dar um trabalho quando eu chegar em casa. Olha aí, Dodô, a pessoa... Tá lá na reunião mediúnica, a pessoa nas panelas em casa. Ai, você vê como atrapalha, né? E aqui tá dizendo por que eles não estavam aptos. Uma coisa besta. A receptividade deles. A receptividade deles não estava presente na reunião. Um estava no cinema, retinha a mente na lembrança das ocupações. A palavra retinha de reter, prendia, fixada estava ali, né? Na lembrança das ocupações domésticas, que supunha imperiosas e inadiáveis.
mesmo ali, num círculo de oração, onde devera beneficiar-se com a paz, mesmo estando ali no ambiente. Se Jesus foi à casa de Marta, Maria sentou-se e Marta ficou fazendo dever, Jesus. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Então, o cidadão é médico, mandando mensagem de médico. Um lembrou de hospital, outro lembrou de visitar um paciente. Os 8 que estavam mais ou menos vinculados a esse trabalho. Então, vamos ver o que Eulália sentia. Nós não sabemos fazer avaliação de reunião mediúnica. O pessoal vai fazer avaliação de reunião mediúnica, depois do finalzinho da atividade, fica avaliando e falando das comunicações que nós já ouvimos. Aqui a avaliação era para fazer o quê? Olha, eu senti isso, eu pensei muito nisso. Aí o outro falou, olha, eu também pensei assim, mas eu pensei... Aí eles viram, olha, o tema central foi o quê? Foi saúde. Tu pensou em hospital, tu pensou em visitar alguém doente. Então todo mundo fica... E os 3? Eu duvido que a moça vai dizer que passou a reunião todo dia pensando na casa dela e o outro que passou no cinema. Ele falou só de 2, né? Ele falou que faltou o terceiro, né? Que as duas estavam pensando nisso. 2 delas, gente, o filme devia ser bom, né? Que filme era esse? Era bem Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Então, olha só, somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Sentia-se ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos, possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servir. Decorrido alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária, começou a escrever. Ela era médium intuitiva ou mecânica ou semimecânica. A psicografia. Olha lá. Decorrido alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária mecânica, ele atuou direto sobre a mão da médium. A mensagem não passa via cerebral, mas ainda assim ele precisa usar o arquivo dela. Interessante. Quando, por exemplo, na época de Kardec, teve casos de médiuns que eram analfabetos e eles psicografavam. Agora, o que os espíritos diziam? É muito mais trabalhoso. A dificuldade material a vencer é muito grande. É como se pedisse para uma mesa escrever, porque a pessoa não tem coordenação motora. Mas ele se predispõe a fazer esse trabalho justamente para comprovar o fenômeno. E movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária, começou a escrever em caracteres o quê? Irregulares, denunciando o natural conflito de 2 cosmos psíquicos, porque a mão mexia e ela tentava controlar, porque ela é mecânica. Pensa tua mão querendo ir, para onde tu vai, querida, volta. E sem saber o que ela quer escrever. Não é fácil. 2 cosmos psíquicos, o do médium e o dela. Diferentes, mas empenhados num só objetivo. Qual era? A produção de uma obra elevada. Acompanhei a cena com interesse, mas alguns momentos e fazia-se a leitura do pequeno texto obtido. Ela ainda escreveu alguma coisinha, rabiscou. O comunicado era vazado em forma singela, como um apelo fraternal. A mensagem era assim: meus irmãos, que Deus vos abençoe. Identificados na construção do bem, trabalhemos na assistência aos enfermos, necessitados de nosso concurso entre os longos sofrimentos da provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade unida, à fé viva, e a sementeira reclama trabalhadores abnegados que ignorem cansaço, tristeza e desânimo. Sigamos para a frente. Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos, pois, a socorrer nossos amigos doentes. Através de espessa noite de dor, sofrem e choram, muita vez em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremos-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo bem. Dele receberemos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada de comiseração pelos que padecem. Fiamos em vós, em vossa dedicação à causa da bondade evangélica.
A estrada será talvez difícil e fragosa, né? A espera. Entretanto, o Senhor permanecerá conosco. Prossigamos e timoratos, né? Valente. E que Ele nos abençoe agora e sempre. Então, pegando essa mensagem, e se o grupo fizer uma avaliação no final, o que eles vão chegar? Os 8 vão chegar em qual conclusão? Todos estavam pensando justamente o quê? Na área da saúde. Isso seria uma forma até de falar para a nossa irmã Eulália, isso realmente é uma comunicação. Porque todos nós estávamos de alguma forma pensando nessa área da saúde. O que é um ser coletivo? E fica bem claro, apesar de estar as 11 pessoas ali dentro, só 8 vibravam, 3 não estavam. Então, uma vez que eu desloco o meu pensamento, eu deixo de estar na reunião. Eu deixo de ser um ser coletivo naquele momento. Vamos parar aí, gente? Vamos fazer a nossa prece? Alguma pergunta? Tudo ok? Kelly, vem orar pra gente, Kelly? Vou ver a gente na oração. Nenhuma pergunta? Foi bom o estudo, gente? Amigo Jesus, amigos espirituais, queremos agradecer a oportunidade de esclarecimento, estudo, que possamos de alguma forma interiorizar e levarmos, Senhor, aos nossos semelhantes. Agradecemos sempre a oportunidade de estarmos aqui e que assim seja.